Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravarmos mais uma aula da lição dos jovens, essa lição aqui. Estamos aqui hoje gravando no quintal de casa, tá bom? Faz tempo que eu não venho aqui gravar porque nós estamos num período de chuva e aí aqui está bem molhado, gente. Então, não vão estranhar aí com os cânticos do galo, dos pássaros, porque aqui realmente é uma região onde nós temos a presença da natureza. Tá? Então vamos deixar a natureza também participar dessa aula aqui juntamente com vocês. Hoje, meus queridos, nós vamos trabalhar um tema, que é a lição de número 7, que é muito importante, porque ela vem nos ajudar a entender, ou pelo menos nos fazer relembrar, de que a vida cristã ela não é fácil. Tá? Tem pessoas que pregam a teologia da prosperidade e dizem que Deus, ele não quer que a gente sofra, Deus não vai permitir que a gente fique doente, que a gente fique desempregado, que a gente fique sem dinheiro, ou que a gente passe uma calúnia, que a gente passe uma perseguição. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha na Bíblia, a gente encontra inúmeros exemplos, tá bom? Inúmeros exemplos de homens de Deus, como a gente vai estudar essa lição hoje, onde mostra que o crente, sim, ele passa por dificuldade, tá bom? Então, a lição de hoje, ela tem como tema Davi, como sabe, nós estamos estudando a vida de Davi, forjado por uma perseguição implacável. As coisas na vida cristã, as coisas de Deus, meus irmãos, elas são diferentes das coisas do mundo. Tá? No mundo, as pessoas, elas são, digamos, preparadas, blindadas, às vezes, para enfrentar as coisas. Nas coisas de Deus, não. A vida, a gente é entregue. O próprio Jesus falou que ele nos, parafraseando as palavras de Cristo, é claro, que ele nos mandaria, nos enviaria para o meio de lobos, porque o crente realmente ele está sempre nessa batalha, nessa luta, no meio de lobos. E não foi diferente com o seu servo Davi, como nós vamos ver hoje aqui na lição, tá? Nosso texto bíblico se encontra em Samuel, capítulo 19, do 1 ao 7. Antes de nós lermos e passarmos aqui para o comentário da lição, eu quero pedir em nome de Jesus que você possa nos abençoar, nos honrar, nos dar honra, essa palavra, em relação ao nosso trabalho. Eu já tenho aqui pedido isso, vou pedir mais uma vez, para que você possa estar aí seguindo o nosso canal, compartilhando, e aquilo que eu sempre digo, comentando também. Nós temos o objetivo de melhorar, sim, mas a gente precisa de crescimento primeiro, porque a pregação bíblica na internet hoje, ela é uma realidade, meus irmãos. É claro que ela não vai substituir jamais o culto na igreja, eu até não concordo com isso, mas é hoje uma realidade, e a gente tem que usar esta realidade, que são as mídias sociais, para também ensinar a palavra de Deus, para também pregar a palavra de Deus, para cantar, para orar, para fazer exatamente aquilo que a gente faz na igreja. Só que a dinâmica é outra, completamente diferente. E aí requer muito apoio, oração, tá? Dos irmãos que estão do outro lado. Porque eu sempre gosto de frisar uma coisa, a internet, aquilo que não é, na internet, aquilo que não é bom, aquilo que não é edificante, que não traz conhecimento, que não traz coisa boa, parece que, como eles falam no linguajar virtual, traz muito mais engajamento. E tem pessoas que defendem muito isso. Não, você tem que ser realmente, trazer conteúdo é polêmico, trazer conteúdo aonde, porque o que gera isso é o conteúdo polêmico, é conteúdos de fofoca, é falar mal, é trazer aquele tema, entendeu? Aonde o outro usa palavras de baixo calão, é isso que muita gente gosta, entendeu? E como eu costumo dizer também, aproveitando esse pequeno momento introdutório aqui, vivemos uma geração onde a paciência ela é algo que, infelizmente, não é válida, porque a nossa geração passada,
quando se deparava com um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador, ela tinha paciência de ouvir 1 hora e meia de relógio, porque sabia que dali alguma coisa boa ia sair. Mas hoje em dia, até isso, os que gravam, e o pessoal defende muito isso de mídias sociais, eles defendem muito isso, eles defendem essa ideia de que os vídeos têm que ser curtos, por isso tem muitos vídeos curtos. E na verdade são vídeos curtos, são vídeos com pouca informação, são vídeos com recorte, que às vezes trazem meia verdade ou talvez não trazem nenhuma verdade. Mas, como eu sempre falo, meu objetivo maior é alcançar o coração daqueles professores da escola dominical que às vezes não tem uma Bíblia de estudo, não tem um comentário bíblico, que às vezes recebeu esse cargo, essa função de professor, não sabe como lecionar em sala de aula, sabe se comportar, e a gente procura trazer aqui um comentário que possa, digamos assim, somar com o trabalho desses professores. Então, por isso eu sempre peço aí que você possa estar nos ajudando também a levar essa mensagem a outros professores que precisam, tá bom? Dessa ajuda, ok? Dito isso, vamos para a lição. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 19, do 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Já começa aprendendo logo de cara aqui. Veja que o rei, já estudamos lições passadas, Saul está extremamente perturbado, extremamente enraivecido e, como diz o ditado popular, com sangue nos olhos. Queria a todo custo tirar a vida de Davi. E nós temos aqui uma ordem, digamos assim, um decreto real, onde o rei pede para os seus servos e também para o seu filho tirar a vida de Davi, mas porém, como o texto bíblico sempre está falando aqui, a favor de Davi já tinha o amor, digamos assim, a atenção de Jonatas, né? Aí o versículo 2 fala: Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: olha como é que são as coisas. Jonatas correu e foi falar para Davi: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei, eu estarei à mão de meu pai, no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: Saul, vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Você vê que a relação Davi e Saul, ela foi construída de uma forma entre altos e baixos. Tudo indica que quando Saul estava sendo dominado pelas suas ambições, pela sua inveja, tá? E também sabemos que um espírito maligno atormentava a vida dele. Sabemos que a palavra de Deus já não era mais o guia dele. Sabemos que Deus já não falava mais com ele, Deus já não respondia mais às suas orações. Porque é bom que se diga, meus queridos, não é que Deus ele ficou impedido de responder às orações de Saul. Mas no Antigo Testamento, nós aprendemos que a presença de Deus, e no caso aqui a presença do Espírito Santo, ela estava necessariamente na vida daqueles que exerciam alguma liderança dentro de Israel. A unção ela estava sobre o rei, a unção estava sobre profetas, a unção estava também sobre sacerdotes. Então, era uma unção especial
era uma unção específica, uma direção de fato divina que ajudava eles na composição, ajudava eles nos trabalhos de liderança. Diferentemente das outras nações ímpias, pagãs, Israel não tomava a decisão, a liderança de Israel, seja ela política, seja ela religiosa, ela tinha que ter um direcionamento divino. Saul, quando foi escolhido, nós já estudamos sobre isso aqui, quando ele foi escolhido para governar o povo de Israel, mas debaixo, tá? Debaixo das ordens de Deus. Ele não tinha permissão para agir como um rei pagão, como faziam os outros reis. Veja que Deus repreendeu ele quando ele tomou a decisão de sacrificar, ou seja, as outras nações ao redor de Israel, eles tinham uma ideia de rei sacerdote, onde o rei exercia tanto poder político, como também ele exercia tanto poder religioso. Em Israel, não. Saul deveria exercer o seu papel de rei. A parte dele que lhe cabia era uma questão política, relação ao exército, a organização das tribos, a organização da nação como um todo. Mas a parte religiosa, essa parte, ela não cabia a Saul. Essa parte religiosa cabia a Samuel. E por ele ter desobedecido, tá? Essa questão, essa e outras tantas mais, Saul começou cada vez mais a se distanciar, tá bom? Se distanciar da presença de Deus, e isso foi levando ele a ser um homem mais insensível, mais carnal, mais bruto, digamos assim, e a ponto que mesmo Davi, sendo fiel a ele, desde quando ele conheceu até o último momento, ele não conseguia enxergar Davi com bons olhos, e por isso começou essa trama toda em torno do servo de Deus chamado Davi. Então, meus irmãos, é um negócio sério, né? Por isso é importante. Isso cabe aqui uma pequena aplicação. É bom que você diga isso em sala de aula, professor, que nós, quando jovens, Deus nos escolhe para fazer a sua obra. Às vezes Deus nos dá talento, às vezes o Senhor nos dá dons, e aí a gente naquele momento parece que a gente é o mais crente do mundo. Eu gosto sempre de dizer assim, tem gente jovem, por exemplo, começa na igreja a querer aprender, por exemplo, um instrumento, e aí ele está ali no culto, está se dedicando e faz aquela oração. Se o Senhor me der o dom de tocar, se o Senhor me der o dom de cantar, se o Senhor me der o dom de pregar, se o Senhor me der o dom disso, aquilo mais, uso até a palavra, eu prometo ser fiel a Ti o tempo todo. E aí quando passa o tempo, às vezes a pessoa vai ganhando notoriedade, vai ganhando um certo destaque no meio da igreja, vai se esquecendo dessa oração. E aí começa a relaxar o culto, começa a criar desculpa. Ou seja, ela vai se afastando. Não é Deus que se afasta. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. A presença de Deus, ela está em toda a terra. Não é Deus que se afasta do homem. Não existe essa, não tem como. O próprio salmista fala: para onde eu irei? Como é que eu posso fugir? Parafraseando o salmista, como é que eu posso fugir de ti? Se eu for para o alto, tu estás lá. Tá? Se eu for para debaixo das águas, tu estás lá. Se eu for para o submundo, que ele lá no Salmo fala mundo dos mortos, lá tu estás. Ou seja, a presença de Deus, porque uma das características de Deus é que ele é onipresente. Então, essa onipresença de Deus, ela não pode ser impedida por causa de mim. Agora eu vou me bloqueando, eu vou me afastando. E tem uma coisa que Deus respeita muito, é a nossa liberdade. Então tem pessoas que infelizmente começam muito bem a sua carreira cristã, mas infelizmente não terminam ela de uma forma digna, como é o caso de Saul. Tá? A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Tópico 1 vai falar sobre uma perseguição implacável. Tópico 2 falar as lutas ao longo da caminhada. E vai fechar com o tópico 3, que fala sobre tempos de aprendizagem. Dentro do tópico 1, nós temos aqui o primeiro subitem que vai dizer quando a fuga é necessária. Isso aqui é muito importante. Tem gente que é metido a machão, tá? Principalmente nessa fase da juventude, que o jovem, psicologicamente falando, ele não tem nunca
o pensamento de que ele pode tombar, que ele pode cair, que ele pode se machucar, que ele pode cansar, que ele pode se ferir. Nessa fase da juventude, essa fase aí dos 17, 18, seus 20 e poucos anos, tá? Até que o ser humano chegue realmente numa fase onde ele amadureça e ele olha ao seu redor e veja que as coisas não são tão simples, né? Ele vai ter essas emoções de que ele pode todas as coisas. Não é à toa que você vê que o número de índice de acidentes no trânsito, quando fazem uma análise, né, veja que tem muitos jovens, né, muitos jovens, porque eles meio que parece que eles não têm medo, eles não têm um temor, para eles parece que eles são imbatíveis, né? Então, aqui a lição vai nos ensinar esse primeiro subtópico que às vezes, tá, a fuga é necessária. Tem um provérbio que diz o seguinte, está na Bíblia, né? Mais vale um cão, né? Covarde, mais vivo, mais ou menos assim esse texto, do que um leão valente, né? E morto. O que adianta? Tem momento que não é bom você ser um leão. Tem momento que é bom você, ser um cãozinho mesmo, reconhecer que não dá para você. Tá? Isso não é covardia, isso é prudência. Tá? Isso aí não é dizer, não, fulano é covarde. Não, tem hora que você tem que ser prudente. Tá? Porque você está vendo que não vai dar, para que você vai enfrentar? Tem gente que é muito saliente. Tem gente que quer ser muito para frente e acaba se ferrando. E a lição fala isso aqui, né, no primeiro subtópico. Para você ter uma ideia, o capítulo de 1 Samuel 22, do 11 ao 19, vai contar a história, né, de que Saul, ele estava tão enfurecido, ele estava tão, digamos assim, com tanta raiva de Davi, que ele cometeu um grande pecado aqui. Ele manda matar o sacerdote, ou na verdade, os sacerdotes, tá? Aimeleque, que era o sacerdote. Além de ele matar Aimeleque, ele mandou matar todos os sacerdotes, mandou matar toda a cidade onde Aimeleque morava. Diz o texto bíblico que ele matou homens, que ele matou mulheres, que ele matou também crianças. Aí fica a pergunta, meus irmãos. Vamos pensem comigo aqui. Se Davi fosse um homem, se ele fosse um homem destemperado, se ele fosse um homem imprudente, botasse na cabeça dele assim, não, eu vou enfrentar Saul, porque Deus já me escolheu, o profeta Samuel já disse que eu vou ser rei, eu vou chegar lá e vou enfrentar ele. Será que ele teria tido êxito? Talvez sim, talvez não. Há um episódio bíblico que Saul está em um determinado lugar, e aí Davi consegue cortar um pedaço da roupa dele, uma certa distância. Depois ele grita de lá e mostra para Saul que Deus tinha entregado a vida dele nas mãos de Davi, mas ele não fez aquilo por temor, por respeito. Talvez, por isso que eu falo, talvez sim, talvez não. Mas o certo é que Davi, meus irmãos, mostra aqui que nesse momento, como vai dizer a lição aqui, o importante era ele fugir. Fugir. Aqui não é uma atitude de covarde, é uma atitude de prudência. Então, a prudência, meus irmãos, ela faz parte da vida cristã. Tem coisas que a gente precisa ser prudente nas nossas decisões. Você precisa ser prudente quando você vai comprar alguma coisa. Você precisa ser prudente quando você vai tomar uma decisão. Você precisa ser prudente no seu falar. Você precisa ser prudente nas suas ações. Porque aquele cristão que não tem prudência, ele não é considerado um cristão sábio. Ele não é considerado um cristão, entendeu? Inteligente. E o crente, ele tem que ter isso. Veja que, por que é importante a prudência na vida cristã? Porque ela nos ajuda a escapar de inúmeras dificuldades. Às vezes tem momento de alguma discussão que o melhor a se fazer, como diz a Bíblia, é ficar calado. Até a Bíblia fala sobre isso. Até o tolo, quando ele se cala, ele se torna sábio. Tem hora que não é para falar, tem hora que não é bom você chegar e falar a tão falada, digamos, sendo aqui até redundante, verdade. Às vezes você perde, nós perdemos coisas porque a gente fala demais, não teve prudência na fala. Então, aqui não, Davi ele foge, mas ele foge por quê? Porque
era o que se tinha para fazer, não adiantava ele ficar enfrentando naquele momento. Como é que ele ia enfrentar Saul? Ele era o rei, tinha todo um exército do seu lado, soldados, e as pessoas não iam ali ficar contra Saul. Elas iam com certeza executar a ordem dele, porque qualquer pessoa, como ele vai colocar, veja bem, ele mandou matar Aimeleque, que era um sacerdote. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um homem. É como se ele tivesse entrado dentro da igreja e matado o pastor e todo o corpo de obreiro, digamos assim. Fazendo aqui uma aplicação aqui. Essa é a ideia. Então, se ele foi capaz de mandar matar Aimeleque, que era o sacerdote, que era o homem escolhido de acordo com a lei, tá? De acordo com a lei, escolhido de acordo com a lei, para fazer o sacrifício por causa do pecado do povo, se ele foi capaz de matar essa pessoa, ele não ia matar Davi? Ele não ia matar um soldado que desobedecesse a sua ordem? Já estudamos lição passada aqui, que Saul se tornou um homem tão sanguinário que até o filho dele, Jonatas, o primogênito dele, ele tentou matar por causa de um voto insano, um voto inconsequente que ele tomou. Então, por isso, Davi, sabendo de tudo isso, observando tudo isso, achou por bem fazer o quê? Fugir naquele momento, para que ele pudesse, mais lá na frente, saber como é que as coisas iam se desenrolar. O segundo tópico, ele fala sobre a busca, em busca de Samuel. O texto fala assim: após ser salvo da morte do perverso plano de Saul por meio da intervenção de primeiro Mical, Davi fugiu para Ramá em busca de Samuel. Lá chegando, abriu o coração, contando tudo o que ocorrera ao profeta. E aí a lição, ela vai aqui, meus irmãos, nos deixar aqui duas lições nesse subtópico. A primeira lição duas importantes lições temos aqui. Primeiro, nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. E a segunda, o Senhor é soberano e usa quem ele quer, até mesmo o cruel Saul. Nesse momento foi tomado pelo Espírito e profetizou. Por que ele está falando isso, mano? Porque nessa lição aqui, observe bem, 1 Samuel, é preciso a gente ler esse texto para entender. Tem coisas, professor da EBD, que é bom você estar lendo, porque nem todo aluno ele tem o hábito, infelizmente, de estar estudando a sua lição em casa. Vocês estão percebendo aqui que eu não gosto de estar lendo muito texto, porque senão a gente perde muito tempo, porque essa leitura tem que ser feita em casa durante a semana. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20 ao 24, tá? Diz o seguinte, a palavra do Senhor, para a gente entender melhor por que Saul, sendo um rei que estava desviado, que Deus não falava mais com ele, de repente o texto fala que ele profetizou. Versículo 20 diz o seguinte, cadê meu pai? Está aqui, ó. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe. A NVI usa a palavra transe, ou seja, esses homens foram tomados por uma ação sobrenatural. Veja bem, eles foram com uma intenção, eles não foram lá para orar. Eles não foram até aquela cidade, até a cidade de Ramá, onde ficava Samuel. Eles não foram lá para orar, eles não foram lá para cultuar, eles não foram lá para fazer sacrifício. Eles foram lá para buscar, para prender Davi. Olha como as coisas de Deus, meus irmãos, elas são misteriosas. Como não dá para a gente colocar Deus dentro de uma caixinha, como eu sempre falo. Isso aqui é muito interessante, porque tem pessoas que falam, não, Deus, ele só age se for assim. Deus só faz se for assim. Tem pessoas que às vezes perguntam aqui, como é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Para você ser batizada com o Espírito Santo, você precisa fazer um mês de jejum. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ficar no culto o tempo todo dando glória a Deus. Aí de repente vai te encher. Aí às vezes alguém fala assim, como é que foi a tua experiência com o batismo com o Espírito Santo? Ela vai lá conta, eu estava dormindo, eu tive um sonho, e nesse sonho eu comecei a falar em línguas estranhas. E aí a pessoa diz, não, mas isso aí não vale, porque tu estava sonhando. Como se o sonho
ele fosse algo desassociado da vida humana. Porque o sonho é uma produção da nossa mente, tá? E nós temos uma vida tanto consciente como também inconsciente, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes a gente quer desmerecer as experiências alheias. Eu sei que tem experiências que são algo que realmente não dá para a gente levar a sério. Tem experiências que são loucura. Mas tem coisas, se a gente for analisar bem, é uma experiência que tem uma relação direta com a ação de Deus. Porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, ele é um Deus que atua na história da humanidade. Tá? A gente vê na Bíblia inúmeras situações como essa. Como, por exemplo, o próprio nascimento do Salvador. A ação divina atuando dentro da história humana. Agora, é claro, toda ação divina, que a gente vai estudar na Bíblia e vai ver, elas não são algo aleatório e irresponsável. Porque é preciso se dizer isso, porque tem pessoas por aí que às vezes usam essas passagens para querer trazer um embasamento, trazer uma tese de que esses movimentos malucos que acontecem por aí, eles realmente são de Deus. Na verdade, não é de Deus. Tem coisa que é humana, tem coisa que é diabólica e tem coisa que é de Deus. E nesse caso, esses rapazes, esses mensageiros, foram lá buscar Davi. Eles não foram até a cidade para conversar, pedir um conselho espiritual para o profeta. Eles não foram ali trazer um sacrifício. Eles não foram ali fazer uma oração. Não, eles foram ali para buscar Davi por causa da ordem de Saul. Logo, quando eles chegam lá, o texto fala que eles entram o quê? Em transe. Mas aí o texto continuou. Contaram isso a Saul. E ele enviou mais mensageiros. E eles também entraram em transe. Ou seja, o primeiro grupo estava muito crente, digamos assim. Muito crente, muito espiritual. Então ele manda um segundo grupo. Também estou, como diz no linguajar pentecostal aqui, entrou no manto, entrou no mistério. Tá? Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Ele mandou 3 grupos. Os 3 entraram em transe. Aí o versículo 22 diz: finalmente ele mesmo foi para Ramá. Não, Saul pensa, não, eu estou cansado de mandar, esse pessoal está muito crente. Então eu mesmo vou lá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entrando o Espírito de Deus, é bom que se diga que essa palavra aqui está grafada em letra maiúscula, apoderou-se dele e ele foi apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despedindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. Olha que coisa interessante. Ele se despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Veja bem, meus filhos, até o próprio Saul chegou ali para trazer Davi na força, foi ali com uma atitude carnal. Mas quando ele entrou na presença de Deus, meu filho, o que aconteceu? Ele se despiu da sua roupa e ficou na presença de Deus lá deitado. Isso aqui é muito significativo, tá, gente? Porque na presença de Deus, meus irmãos, nada resiste à presença de Deus. A gente fala assim: ah, fulano de tal tem um coração duro. Ah, fulano de tal nunca vai aceitar Jesus, nunca vai entregar sua vida, nunca vai servir a Deus. Meus irmãos, isso só acontece até o dia que Deus quiser. A gente vê vários exemplos assim. A gente vê, por exemplo, Paulo, que antes era chamado de Saulo, homem que perseguia, homem que matava, homem que destruía. Mas quando ele teve um encontro com a presença de Deus, ele pegou, acabou. Não existe isso. Na presença de Deus não tem isso. Aqui é o rei tirou a sua roupa. E ele começou também a profetizar, ou seja, como a própria lição fala, Deus ele usa quem ele quer, ele faz como ele quer. Tem um propósito, abater. Tem um propósito, nesse caso aqui, era abater Saul, mostrar para ele que ele não era nada, mostrar para ele que, apesar de ele ser uma grande autoridade política, porque ele era o rei, mas diante de Deus ele tinha que se abonar, ele tinha que se derreter, tá? Ele tinha que se colocar numa situação realmente como ele realmente pó e nada mais. Então esse segundo tópico eu achei muito bacana.
E por último fala, na angústia nasce um irmão, tá? O texto fala, na complicada história envolvendo Saul e Davi, chegou um tempo em que já não havia mais possibilidade de paz, né? Aí ele fala sobre Jonatas, já falamos bastante sobre ele em outras lições. Jonatas, os textos bíblicos que falam sobre ele mostram claramente ser um homem crente, um homem piedoso, tá? Um homem temente a Deus e também um homem que criou um laço, né? Criou uma amizade muito forte com o Davi, a ponto de que ele ficava dando informações para ele. E isso muito ajudou, né? Ajudou Davi a escapar da fúria de Saul. Provérbio, ele está esse daqui, 17, né? É um texto muito conhecido, esse texto aqui, onde fala que lembramos de que na adversidade do verdadeiro amigo se mostra presente. O provérbio fala isso, na tribulação nasce um irmão. Na tribulação nasce um irmão. Porque isso aqui é interessante, principalmente você, jovem, que está me ouvindo, entender isso. Às vezes você acha que fulano de tal é o teu amigo. Amigo que te leva para balada, amigo que te leva para beber cachaça, amigo que te leva para usar drogas, amigo que te leva apenas para lugares escusos, lugares aonde você não ganha nada, onde você não se edifica em nada. Amigo que te tira do colégio, amigo que te tira da faculdade, amigo que faz você gazear a aula, amigo que não te incentiva a buscar o conhecimento, a estudar, a trabalhar, a respeitar o teu pai, a respeitar a tua mãe. Isso não é teu amigo, isso é teu inimigo. Tá? Agora, aquele amigo que está contigo na hora da dificuldade, da tribulação, da angústia, amigo que está contigo na hora que você mais precisa, esse sim, ele é mais do que um amigo. Segundo o Provérbio 17, ele é como se fosse o teu irmão. Então é bom você citar isso. Às vezes tem amigo que a gente pensa que é nosso amigo, mas por trás está tramando, por trás está falando mal da gente, por trás está nos criticando, por trás está, enfim, fazendo tudo de forma negativa. Então tome cuidado com esse tipo de amigo. Não é o caso de Jonathan Davi. Jonathan, observe bem, já falamos isso aqui nas lições anteriores. Ele era o príncipe de Israel. Pela lógica humana, como Saul era o rei, era natural que logo após a morte de Saul, quem que seria o rei de Israel? Jonatas. Mas ele era crente, então ele entendeu que o sucessor, o novo rei seria Davi. Ele não teve dificuldade nenhuma com isso, gente. Ou seja, era o tipo do amigo que ele reconheceu em Davi algo especial. Ele viu em Davi que de fato ele era diferente, que ele era o novo rei de Israel. Então é uma pessoa, o Jonatas mostra que ele estava completamente desprovido dessa vaidade, desse orgulho. Tem amigo que está do nosso lado, meus irmãos. Isso aqui é interessante, essa aplicação aqui, tá? Tem pessoas que dizem, entre aspas, ser nossos amigos, mas é o tempo todo com inveja. Tá? Ele não se alegra com tuas vitórias, ele não se alegra com a tua vida, não. Ele fica, na verdade, às vezes é criticando, é colocando defeito, entendeu? Você tem aqui uma conquista, você tem aqui uma vitória, em vez de ele se alegrar com você, não, ele fica criticando. Tome cuidado com esse tipo de amigo, tá? Segundo tópico da lição, meus irmãos, fala as lutas ao longo da caminhada. Aí aqui, infelizmente, é um tapa na cara da teologia da prosperidade. É um tapa na cara da teologia coach, da chamada teologia da autoajuda, tá? Porque as lutas ao longo da caminhada cristã, elas vêm. Não adianta. Meus irmãos, entenda uma coisa. Nós que somos crentes, nós que servimos Jesus, não tem para onde correr. Nós vamos ter dificuldade. E como nós sabemos, Paulo vai falar isso. A nossa batalha, a nossa guerra, nossa luta, ela não é contra o quê? Não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra potestades, ela é contra principados, ela é contra dominadores deste século. Ou seja, a nossa luta ela é extremamente espiritual. Mas isso não quer dizer que essa luta espiritual ela não se materializa, ela se materializa. E como é que ela se materializa? É no dia a dia. É no dia a dia que o mal se manifesta, de alguma forma, em situações do dia a dia. Então não tem como, por mais que você ore, por mais que você congregue, por mais que você seja fiel, por mais que você seja justo, você vai ser tentado, você vai ser provado. Nós iremos ser. Eu sei que é duro, tem hora que parece como o pessoal fala, né? Parece que o céu está fechado, parece que o céu é de bronze. Ou seja, essa expressão é a ideia de que parece que eu oro tanto e não dá nada certo. Mas tudo isso, meus irmãos, como diz Paulo também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nada acontece por acaso. Nós não estamos servindo um Deus do acaso, um Deus do destino. Não. Nós servimos um Deus onipotente, nós servimos um Deus onisciente, nós servimos um Deus onipresente, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? E aí o segundo tópico da lição fala, primeiro, em território inimigo. Isso aqui é interessante. Logo após a fuga de Davi, para onde ele vai? Ele vai para uma cidade chamada Gate, cidade de Gate. Essa cidade era nada mais e nada menos uma terra da Filístia, uma terra de filisteus. E você já deve estar acostumado, meu jovem, você professor, que essa região, a Filístia, era uma região perigosa, era uma região onde várias batalhas aconteceram, onde eles não gostavam, vocês sabem, eles não gostavam de israelitas, não gostavam dos judeus. Então, não era um lugar muito aconselhável, né, para que uma pessoa pudesse se esconder. E mais um detalhe, como a lição coloca ali, foi a cidade natal do nada mais, nada menos do grande Golias. Do grande Golias. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui na enciclopédia sobre a cidade de Gate, e ali não foi só Golias, não, detalhe, viu? Davi não enfrentou Golias, ele é o mais famoso, mas depois houve outras batalhas com outros gigantes também. Tudo indica que a cidade ela tinha realmente aí digamos, uma mudança, vamos falar assim, nesse linguajar, de pessoas que tinham um tamanho realmente exagerado para aquele tempo, tá bom? E aí o texto bíblico vai aqui, né? A lição vai falar com base no texto bíblico, aqui alguns assuntos interessantes, como ele fala aqui bem no finalzinho do parágrafo, ele diz aqui, ó, a forma como Deus age sempre nos surpreende. Nessa passagem, vemos o fugitivo sendo protegido pelos seus antigos inimigos, por gestos e imitações de loucura e pelos desertos que tantos perigos escondem. A forma como o Senhor trabalha é sempre surpreendente. Basta a nós confiarmos na ação divina e descansar convictos de seu cuidado. Veja bem, Saul, quando entra na cidade de Gate, os filisteus reconheceram ele. O que ele faz? O texto bíblico diz que ele se faz de doido, né? Se faz de louco. E aí ele começa a babar. Começa realmente, todo mundo olhou assim para Davi, não deu nada por ele. E olha que ele já tinha aí uma promessa, né? A promessa de ser rei de Israel. Não deram muita atenção para ele. Então deixaram ele ficar lá no meio do território inimigo. Ou seja, parece assim um paradoxo, como se diz, né? Mas para aquele momento, de acordo com Davi, foi o melhor lugar para ele se esconder. No final das contas, meus irmãos, por isso que eu estou dizendo para vocês, isso aqui serve para mim também, serve para nós. No final das contas, Deus ele usa quem ele quer. E ele usou naquele momento os filisteus para guardar o seu servo. Tá? Ele guardou o seu servo, usando pessoas que eram inimigos. Depois vai ter uma outra relação e tal, mas naquele momento foi o que tinha para ser aquilo ali. O que dava para resolver o problema era aquela situação. E aqui a gente aprende isso, que às vezes tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar com essas besteiras de querer colocar, às vezes, uma situação, ou querer criar uma situação que não vai dar naquele momento, tem hora que não dá. Tá? O que dá para você fazer? O que você tem para fazer aquilo? Então vai lá e faça. Tá? O que dá para comer hoje é ovo, então coma ovo. O que dá para comer uma carninha gordinha, então coma carne gordinha. Tá? Então a gente tem que aprender a viver com isso, porque senão a gente não consegue. Tá? Tem gente que às vezes tem vergonha de viver. Tá? Tem gente que tem vergonha de ir contra a sociedade que ele vive, porque a sociedade que nós vivemos, ela prega muitas mentiras, muitas inverdades. A sociedade que nós vivemos, por exemplo, ela quer passar para nós que a gente tem que ser o tempo todo aqui, ó, status alto. Vê, Davi, ele não estava preocupado se alguém ia chamar ele de doido, não. Ele estava preocupado em assegurar a vida dele. O que ele estava querendo era viver. Então, se para viver naquele momento ele tinha que andar babando, ele tinha que estar se fingindo de doido, então eu vou ser doido, eu vou babar. Então, tem hora que você tem que ser que nem Davi. Se for preciso você fazer como ele fez, eu tenho que babar. Babar no sentido não metafórico, tá, gente? Não ficar puxando o saco de ninguém, não. Mas no sentido de você tem que, não, eu preciso fazer isso aqui, porque isso bem aqui, não tem outra coisa para fazer nesse momento.
Não tem outro caminho, não tem outra porta aberta, não tem uma janela aberta. A porta que tem é essa daqui, isso aqui que vai me garantir o sucesso. Então você tem que percorrer esse caminho, tá bom? Segundo subtópico, fala uma questão de fidelidade, né? A história de Davi nos apresenta lições valiosas. A lição diz: entre elas destacamos a fidelidade que foi mantida intacta mesmo diante de tantas adversidades e perseguição. O que não muda na vida do cristão é isso aqui, tá? Nem a morte, nem a altura, nem potestade, principados, nem deste mundo, nem do mundo por vir. A Bíblia fala: nada poderá nos afastar do amor de Deus, porque a gente precisa, irmão, entender que nós estamos em Cristo e em Cristo. E a nossa fidelidade a Deus, ela não pode ser negociada. Tá? Ela não pode ser negociada. Porque se a gente negociar a nossa fidelidade, aí fica complicado. Tem pessoas, entendeu, que tem, infelizmente, esse padrão de vida, né? Ele quando está bem com Deus, tá tudo bacana, mas quando não tá legal, ele não congrega, ele não quer mais orar, ele não quer mais ler a Bíblia, tá? Ou então, alguns até quando começam a ter as coisas, aí começa a ganhar um salário mais alto, já tem condição, né? Você que está jovem, está estudando, está fazendo faculdade, você que um dia vai ter um bom emprego, vai ter sua casa, seu carro, vai ser um bem-sucedido, nunca na tua vida deixe de temer, deixe de ser fiel a Deus, nunca. Porque essas coisas temporárias não vão te levar para o céu. E por último, para fechar o segundo subtópico, fala na caminhada da provisões. Nos mais diversos lugares em Israel e em territórios filisteus e moabitas, o Senhor proveu segurança do seu ungido. Também o alimento foi provido em diversas ocasiões, como no episódio envolvendo Abigail. Tá? O cuidado do Senhor também veio no formato de apoio, conselhos sábios e relacionamentos edificantes. Por exemplo, com Samuel, Aimeleque, tá? Engade, Abiatar, Jonatas, enfim, diante de cada necessidade, Davi recebeu o cuidado do Senhor para que pudesse caminhar cumprindo os propósitos divinos. Isso aqui é importante para quem tem alguma chamada, alguma vocação. Isso aqui é muito importante, irmão. Quando Deus nos chama, quando Deus ele escolhe os seus servos, ele cuida, ele protege, tá? Porque acima de tudo tem um plano de Deus, tem um propósito de Deus. Então ele vai cuidar, ele vai alimentar, ele vai dar a roupa, ele vai dar o transporte, ele vai dar a saúde, ele vai dar a inteligência, ele vai dar a sabedoria, porque nós não estamos a nosso serviço. Que fique claro isso. Nós estamos a serviço de Deus. Você, professor da escola dominical, que talvez está achando difícil o teu trabalho, talvez não se sente apoiado pelo teu superintendente, pelo teu pastor, mas em primeiro lugar, quem te chamou foi Deus. Então, que você possa colocar isso no teu coração, colocar isso na tua vida, porque de fato quem pode te ajudar e quem vai te ajudar até o final da tua caminhada é Deus. E para fechar a lição, nós temos tempos de aprendizado, né, irmãos? Veja bem, aqui ele vai falar da cidade de Nob, né, a questão da espada, aonde ele foi procurar ali o sacerdote Aimeleque, e infelizmente depois vai pagar com a vida. E aí Aimeleque, meus irmãos, eu acho interessante isso aqui, até Jesus vai pegar esse fato aqui, que Aimeleque pegou os pães da proposição, que esses pães, eles eram pães sagrados. Era um pão que não era para um pecador, entendeu? Tá comendo assim, não, era uma coisa sagrada. Mas aí Aimeleque pegou e alimentou Davi com esses pães. Além disso, deu a espada também para ele, né? Deu a espada para ele, meus irmãos. E aí, meus queridos, o que a gente observa? Que a vida, ela é mais importante do que a religião. Tem uma doutrina aí que é pregada por exemplo, as testemunhas de Jeová, que é a questão do sangue, né? Porque a Bíblia ela proíbe você comer sangue. De fato, a Bíblia proíbe. Mas aí, as pessoas, é incrível como elas criam interpretações teológicas, isso aqui é muito perigoso. Interpretações teológicas, onde essas interpretações que são extraídas da Bíblia, eles as colocam sobre, né, a vida. E aí nos Estados Unidos, inclusive, tem muitos processos, tem muitos debates na justiça. Aqui no Brasil também tem, de pessoas que fazem parte da Igreja Testemunha de Jeová, porque como eles acreditam que não se pode comer sangue, e aí eles interpretam que a doação de sangue, por exemplo, ela é algo
que vai ferir esse princípio bíblico. Mas a própria Bíblia também fala que o sangue, ele é o quê? Ele é vida. E quando a gente doa sangue, a gente não está comendo sangue, a gente está doando vida, está ajudando uma pessoa a sobreviver. E aqui eu acho interessante Aimeleque, apesar de ser o sacerdote, e apesar de ele estar violando, digamos assim, um preceito religioso, mas ele entendeu que a vida é mais importante. A vida, ela está acima disso. Deus, inclusive Jesus, por várias vezes, ele repreendeu os fariseus por causa desse tipo de atitude, onde eles queriam colocar as leis interpretadas por ele, frias, mecânicas, acima do próximo, do homem. É por isso que Jesus vai falar que os 10 mandamentos, eles se resumiram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso aqui é bem interessante, porque isso mostra aqui um sacerdote na velha aliança, que se diga de passagem, que está no Antigo Testamento, aonde ele demonstrou a graça de Deus, que ela é muito maior, digamos assim, do que os preceitos religiosos. Então, ele foi muito ajudado, apesar que depois o Amaleque, infelizmente, ele foi morto, né? Saul vai mandar matar. Aí entra um personagem aqui, um doente, né? Um doentio, chamado Doeg, onde ele vai pegar e vai matar os sacerdotes, toda a casa dele, e também mulheres, crianças e homens daquela cidade ali, cidade de Nob, né? Aí eles aqui ainda fala que sobre 2 marcos aqui, que o primeiro marco temporal faz referência a um jovem que sabia confiar em Deus, e o segundo marco apontava para um Davi já com muito aprendizado, porque aqui, quando Davi está ali com Aimeleque, ele procura se tem alguma arma lá, ele só tinha uma espada, que era a espada de Golias, e por isso que a lição coloca, a primeira coisa aqui que nós aprendemos, com a lição mesmo coloca, no primeiro momento que Davi vai lutar com Golias, era um menino, não sabia usar a espada, não conseguia andar com a armadura, até Saul deu a armadura dele, mas ficou pesado, ele não usou essa armadura, tá bom? Já nesse segundo momento não, ele já é um homem, já está mais preparado, já está mais experiente, e aqui nós começamos a aprender por que a tribulação veio sobre Davi, para que ele pudesse também ter experiência. Aqui ele já está um homem já mais experimentado, ele já matou muitos filisteus, já entrou em muitas batalhas, muitas guerras, e agora ele está mais preparado e apto a usar uma arma, né? Usar uma espada, por exemplo. Então, por isso que ele fala aqui na lição sobre o primeiro e o segundo marco. Tem momento em que você realmente vai precisar agir de uma forma porque é inexperiente. Mas tem momento que você vai precisar já usar as armas, usar as ferramentas, tá? Então, não dá para a gente nunca, meus queridos, o que a gente aprende aqui fechando esse subtópico? A gente nunca vai continuar do mesmo jeito o tempo todo. Você vai evoluir. Essas lutas vão te trazer o quê? Conhecimento, vão te trazer experiência, vão te trazer sabedoria, tá? Então vai chegar um momento que você vai usar esses recursos. Por exemplo, eu gosto sempre de dizer de mim, eu comecei dando aula na escola dominical, eu tinha apenas uma Bíblia, ela não era uma Bíblia de estudo, eu tinha um dicionário da língua portuguesa, tá? E eu tinha uns comentários que eu usava das próprias revistas, artigos, que eu ia na casa dos irmãos, às vezes eu chegava na casa dos irmãos, aí eu olhava lá no lixo do irmão, eu cheguei a ver, por exemplo, revista, eu cheguei a ver estudos que na época era datilografado. Aí eu perguntava, irmão, eu posso levar? Perguntava, que estava lá para jogar fora, eu posso levar isso? Ele disse, pode levar. Eu pegava, usava aquilo dali como material de pesquisa. Meus irmãos, aquilo era o meu tesouro, era as ferramentas que eu tinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma pequena biblioteca, a gente tem material, a gente estudou, a gente é formado e tal, mas então tem que usar hoje eu consigo, por exemplo, eu consigo ler um texto no grego, consigo ler, não sou um expert em grego, mas eu consigo ler. Quando eu comecei eu não conseguia, eu não entendia, eu não sabia nem para onde ia, mas a gente vai crescendo. A tribulação também ela gera o quê? Essa experiência, como a própria palavra de Deus fala, ela gera essa experiência em nós, tá? Aí o segundo tópico fala sobre tempo de caverna, e aqui também é muito interessante. Eu vou
ler aqui o Salmo 142, porque o Salmo 142 fala desse tempo dele de caverna. Aqui, ó, Salmo 142, ele diz o seguinte: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tu o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aqui, esse salmo, irmãos, ele fala desse período aqui, quando ele teve nessa caverna aqui, chamada caverna de Adulão, né, onde ele ficou ali por um tempo escondido. E o texto aqui bíblico, tanto o capítulo de 1 Samuel, capítulo 23, como também no capítulo 22, ali algumas pessoas foram ali procurar. Aqui que ele vai começar a se juntar com alguns homens, tá? Ali o Davi vai se encontrar. Na verdade, as pessoas vão começar a chegar até ele, pessoas que estão, o texto fala que estão, sabe, sem esperança, pessoas sem nada, ou seja, estão tudo quebrado, numa quantidade de 400 pessoas ali. Ele vai liderar essas pessoas. Veja bem, olha como é que Deus faz as coisas. Davi, ele está fugindo, né? Davi, ele está numa situação triste. O próprio Salmo, se você ler com cuidado, você percebe que ele está triste, que ele está abatido. O próprio Salmo vai descrever isso, tá? Então, tecnicamente falando, humanamente falando, psicologicamente falando, Davi, ele não está preparado, mas é exatamente nesse momento, como diz o texto aqui, de 1 Samuel 22, e também o capítulo 23, que a gente vai observar que essas pessoas vão se chegar até Davi, ou seja, elas passam a se identificar, elas passam a ter uma interação também espiritual com Davi. E aí, o que é que o texto bíblico diz? Ele vai liderar essas pessoas no momento de dificuldade delas também. Então, ou seja, a aflição de Davi, a perseguição de Davi, ela não foi à toa. Ela não foi algo aleatório. Por isso que eu falei agora há pouco, a nossa vida não é uma vida de destino, de sorte, aleatória. Nossa vida, ela tem um propósito. O servo de Deus não vive de forma aleatória. Ele vive com propósitos. É o caso de Davi aqui. E por último, tá, o texto da lição fala um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea, nem amadurece em segundos. Que é um grande, aqui eu vou encerrar nisso aqui. Um grande problema da sociedade atual é isso, que é tudo muito rápido, que é tudo assim no vapt-vupt, como eu costumo te chamar, uma geração me ensine hoje, né? Macarrão instantâneo, onde você bota ali no fogo, está lá na embalagem, após 3 minutos está pronto o macarrão. Ou seja, não tem paciência para esperar, não tem paciência para amadurecer. Você pode ver, nenhuma fruta ela amadurece do dia para a noite, leva tempo. Tempo e tempo. Até que a gente possa comer o fruto, isso leva muito tempo. E essa geração, infelizmente, tem um pensamento aí bem diferente. Então é isso, gente. Essa é a nossa lição do nosso domingo agora, uma lição bem legal, bem importante. Espero que você seja edificado, seja abençoado. Deus traga grandes reflexões na tua vida sobre dentro desse tema aí que nós estivemos aqui comentando nesse dia. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.